Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei, muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele fala à igreja de Corinto sobre uma ameaça que estava na igreja com falsos apóstolos, falsos doutores, que pregavam contra a ressurreição de Jesus, tentando macular, tentando anular a fé que eles tinham crido no início pela palavra de Deus e pelo testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que entre os judeus, uma linha chamada saduceus, um grupo, ensinava que não havia também ressurreição dos mortos. Sabemos também que os gregos rejeitavam tal conversa sobre a ressurreição dos mortos. Não havia uma crença a respeito da vida após a morte, da ressurreição depois de morto. Não havia uma crença entre eles a respeito deste assunto que é muito profundo. A Bíblia fala em alguns versículos, nos Salmos e também em Eclesiastes, também Jó, a respeito da questão dessa vida depois dos mortos. Um dos versículos dizem e mostram a cultura. Então, a ressurreição dos mortos era um dilema para judeus e também para os gentios, que não criam nem tinham tido nenhuma instrução, nem orientação a respeito disto. O Velho Testamento, ele não dá de uma forma clara a doutrina da ressurreição. Esta revelação, ela é feita de uma forma pessoal a Moisés. Abraão, a Bíblia fala que vê o dia do Senhor. Vemos outros versículos soltos também em Jó a respeito de uma ressurreição, mas não há uma doutrina clara a respeito disso, ensinando aos antigos a respeito desta gloriosa ação redentora, salvadora, miraculosa do Senhor contra a morte. Paulo fala que esse mistério estava oculto há tempos passados. O apóstolo Paulo fala que esse mistério não foi revelado no Antigo Testamento, mas sim no Novo Testamento. E esse mistério, ele foi revelado de uma forma minuciosa. Através do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus mostrou de uma forma detalhada este processo de ressurreição, que se baseia simplesmente na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ressuscitou e aqueles que eram contrários a esta questão, a esta verdade, eles deram um jeito de informar, de propagar que a ressurreição de Jesus era mentira. Até os dias de hoje, há linhas religiosas que combatem a ressurreição de Jesus e tentam dizer que Cristo não ressuscitou. Nós vemos a ação dos judeus quando Jesus morre e quando vão sepultar Jesus. E quando Jesus ressuscita, o que eles propagam naquela época, e eles subornam os guardas para que propagassem que o corpo dele foi roubado, mas não que ele tenha ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou, e o apóstolo Paulo, ele traz várias evidências da ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus é um fato.
Lucas, em seu tratado segundo Atos, ele fala a respeito desta ressurreição. Ele fala a respeito desta ação salvadora, desta ação miraculosa do nosso Senhor Jesus. Ele fala a respeito da morte de Jesus, que foi na cruz do Calvário, porque outros também tentaram dizer que Jesus não morreu, mas Jesus verdadeiramente morreu. Mas Jesus também verdadeiramente ressuscitou. Como nosso pastor leu em Lucas, no capítulo 24, como ele apareceu e como ele caminhou com aqueles dois homens e conversou com aqueles dois homens por aquele caminho de Emaús. E os olhos deles estavam como que fechados para ver a ressurreição e saber que aquele que estava ao seu lado era Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que houve uma aparição a Cefas, a Pedro. Detalhes desse momento a Bíblia não trata, mas fala que o Senhor também apareceu a ele. A Bíblia nos fala no capítulo 20 de João que Jesus apareceu a Maria Madalena e as mulheres, e ela viu a Jesus de Nazaré. Quando ela chega no sepulcro, logo de manhã cedo, com especiarias para ungir o corpo de Jesus, ela vê a pedra removida, e quando ela procura o corpo de Jesus, ela não acha. O lençol está no chão, o lenço do seu rosto está dobrado na cabeceira de onde ele estava, e ela fica preocupada, procurando a Jesus de Nazaré o seu corpo. E a Bíblia fala que quando Pedro e quando João buscam esta informação e correm ao sepulcro, também verificam, ele não está mais naquele sepulcro. Então, quando se abaixam e vê os lençóis, não entra mais. Simão Pedro, que o seguia, ele entra no sepulcro e vê os lençóis lá, como nós informamos agora. Então, quando João entra também, ele percebe que Jesus não está mais ali naquele sepulcro. Maria ficou chorando do lado de fora, ainda no capítulo 20 de João, junto ao sepulcro. E quando ela abaixa-se para o sepulcro, a Bíblia nos fala que ela viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E a Bíblia fala que a mulher, eles falam com Maria e perguntam: por que você está chorando? E Maria responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, quando isto acontece, e tendo dito isso, voltou-se para trás. E quando Maria volta-se para trás, ela vê Jesus diante dela, sendo que Jesus pergunta: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela pensou que era o hortelão. E ela diz àquele homem que ela pensou que é o hortelão: Senhor, se o levaste-me, dize-me onde o puseste, que eu o levarei. E Jesus agora se revela de uma forma clara a Maria e diz: Maria. E ela, voltando-se, ela conhece aquele que havia morrido e ressuscitado, e ela responde: Raboni. E ela vai anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo. Ora, o testemunho de uma mulher não tinha valor naquela sociedade. No meio deles, dos judeus, não tinha muito valor, mas os discípulos ainda ficam incrédulos. Mas Jesus, em uma certa vez, Jesus aparece no meio deles, ele entra sem abrir a porta, e ele participa daqueles momentos que eles estão ali sentados conversando. Quando ele vem com os discípulos de Emaús, a Bíblia fala que Jesus entra, senta, e eles não percebem que é Jesus que ressuscitou. E o autor Lucas nos traz uma informação muito importante, quando no capítulo 24 de Lucas, ele diz: o mesmo Jesus
Ele está dizendo, é aquele mesmo, é aquele da cruz do meio, é aquele que nenhum dos seus ossos foi quebrado, é aquele que disse, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É aquele que a terra tremeu, é aquele que o sol escureceu, é aquele que os homens que o crucificaram disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. O mesmo Jesus de Nazaré, o mesmo Jesus, filho de Maria, o mesmo Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Glória ao nome poderoso de Jesus. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles veem a Jesus, e Jesus desaparece. Em um outro momento, Pedro decide, aleluia, e pescar. Alguns deles vão com Pedro, e quando eles pescam a noite toda, não pegam nada. E quando eles já estão cansados e talvez já para parar a pesca, pelo menos a tentativa da pesca, aparece um homem lá na praia, de manhã cedo, está escuro ainda, aleluia. Ele olha e diz, lança a rede do lado direito. Quando Pedro e os discípulos lançam a rede, a Bíblia fala que eles pegam 153 grandes peixes. E quando eles percebem isso, João olha e diz, ei Pedro, aquele dali não é Jesus, Pedro. É ele. Está lembrado lá no mar da Galileia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Tu estás lembrado quando a gente passou a noite lá, tentando e não conseguiu. E ele mandou lançar a rede, quase que o barco afunda da gente, e o barco dos demais ia afundar, e afunda todo mundo, de tanto peixe. É ele. Pedro não espera um segundo, pula dentro da água fria, e vai para perto. Quando chega lá, tem brasa, tem fogo lá, aleluia, glória ao nome de Jesus. E quando ficam lá, Jesus come pão, Jesus come o peixe, e ninguém ousa perguntar quem é ele. Jesus de Nazaré ressuscitou. O apóstolo Paulo diz, apareceu a mais de 500 testemunhas. Quando prenderam a Pedro, quando prenderam a Tiago, disseram, parem de pregar nesse nome, parem de falar sobre ele. E escorraçaram eles, bateram neles, agrediram eles para que eles parassem. Mas como eles poderiam parar? Como eles poderiam interromper? Eles viram Jesus ressuscitado. Ninguém disse, eles eram testemunhas. E Jesus diz, vocês são as minhas testemunhas. E todo aquele que crê em Jesus de Nazaré é testemunha de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente Jesus ressuscitou. E Ele está vivo e vive eternamente. Não precisamos ver com os nossos olhos, porque aqueles que viram testemunharam. E Jesus, quando em uma vez aparece e Tomé não está lá para ver, Tomé diz, eu não creio, eu só creio se eu tocar. Jesus aparece outra vez, Tomé, vem cá, Tomé, toca, põe a mão aqui, Tomé, nas marcas que Isaías diz, marcas de amor. Põe a mão do meu lado, onde a lança me traspassou, Tomé. E ele diz, Senhor, e ele reconhece, mas ele diz, creste, Tomé, porque viste. Aleluia, bem-aventurado
aqueles mais do que feliz. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Disseram: Pedro, te cala. Tiago, a gente vai matar vocês. Mas não puderam calar. Mataram, mas não puderam. Por que não puderam calar? Porque Jesus ressuscitou. E Jesus disse: eu vou voltar. E aquele que crê vai ressuscitar também. É o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Igreja de Corinto, não caia nessa conversa de que Jesus não ressuscitou, porque se Jesus não ressuscitou, para que tudo isso? Para que estar aqui? Para que correr do pecado? Para que tanta luta, tanta aflição? Ou não é o que a gente passa todo dia para poder manter-se em pé? Quantos estão aqui cheio de arranhões na vida, cheio de hematomas da luta espiritual para conseguir chegar aqui? Quantos cantam, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui? Quantos já tombaram nessa luta? Porque para chegar no céu tem que lutar. E para que fazer tudo isso se Jesus não ressuscitou? Se Jesus não ressuscitou, não adianta coral cantar, conjunto cantar, a gente pregar e ensinar, porque depois da morte acaba tudo, não tem nada. Mas Jesus ressuscitou e Ele é as primícias do que dorme, e Ele entrou nos céus, e a Bíblia fala que os anjos ficaram atônitos. Os anjos ficaram, digo em minhas palavras, boquiabertos, porque como é que no céu só tem Espírito, Deus é Espírito, os anjos é Espírito, de repente está subindo um homem, aleluia, em forma de homem, subindo, entrando, e a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que ele recebeu o nome que é sobre todo outro nome, para que ao nome de Jesus, Jesus está aqui no meio da sua igreja. Jesus está presente no recinto, porque Ele está vivo para todo sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus está vivo e Jesus vai voltar. Jesus está vivo e Jesus vai ressuscitar. Aquele que creu, aquele que acreditou, aquele que foi até o fim. E você, amigo, amiga, que está aqui esta noite, aleluia, e ainda não conhece o Senhor Jesus como Salvador, aleluia, Jesus te convida a crer. Porque depois da morte como será? Que adianta o homem e a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta dinheiro, não adianta carro, não adianta amigo, não adianta roupa boa, não adianta comida, não adianta trabalho, não adianta nada. Se a gente morre, acaba tudo, mas Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com Ele. Quantos aqui vão ressuscitar? Quantos irão ressuscitar naquele dia? Naquele grande dia, na minha lápide. Aleluia. Tem um versículo maravilhoso que eu encerro agora. Eu digo à minha família, na minha lápide, coloca esse versículo. Glória a Deus. Quando chegar a minha hora, no capítulo 15, que li em Coríntios, e o versículo, aleluia, de número 55, onde está, aleluia, que desafio glorioso, aleluia, ninguém resistiu a ela. Moisés
não resistiu. Abraão não resistiu. Davi não resistiu. Todos morreram. Todos diante dela caíram. Oh, glória a Deus. Mas aquele que ressuscitou é aquele que venceu a morte. Oh, glória a Deus. E ele disse, deixou registrado para a sua igreja, e ele pergunta à morte, irmãos. Eu vejo Jesus humilhando a morte e perguntando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus. E no versículo 54, da parte final, a Bíblia fala que Jesus tragou a morte na vitória, e é esta a vitória que vence o mundo, é esta a vitória que vence o pecado, é esta a vitória que vence o sofrimento, é a morte, é a ressurreição de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. E aqui estamos celebrando a ressurreição de Jesus de Nazaré. Jesus está vivo, e se você quer Jesus, você pode vir nesta noite também e aceitá-lo. Aleluia. E os judeus diziam: é pelas obras, mas a Bíblia fala: não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé. Aleluia. Jesus ressuscitou, e se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por você, você vai morrer e vai ressuscitar também, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta do Senhor, o seu corpo vai ser transformado, e você vai ressuscitar e entrar no céu. E sabe quem está lá em cima, no meio do caminho, aguardando? Jesus de Nazaré. E a gente vai ver ele como ele é. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, vá até o fim. Vamos até o fim. Eu quero te ver. Eu quero que você me veja. Eu quero ir para lá. Você também. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Tu, porém, vai até o fim, até o final. Aguenta. Resiste. Aleluia, levanta-te, luta, porque o teu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, e ele te espera e me espera, e espera a sua igreja lá. E se você quer Jesus esta noite, venha, que Jesus está te esperando.